Olá, seja bem-vindo a mais um CRA RJ Entrevista. E eu estou aqui hoje com dois membros da Comissão Especial de Recursos Hídricos e Saneamento Básico aqui do CRA RJ, o administrador Alisson Marques e o engenheiro Miguel Fernandes. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Obrigado, Érica. É sempre uma alegria poder estar aqui no CRA e conversando com vocês aí. Sempre um prazer. E hoje a gente vai falar sobre os 2 anos da concessão da Águas do Rio aqui no Rio de Janeiro. Sempre um assunto polêmico, capa de jornal, manchete, né? A gente só fala de coisa tranquila aqui, só isso, né? Então, queria que vocês fizessem uma avaliação desses 2 anos, quanto à gestão, quanto à parte da engenharia, que é a sua expertise. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu em especial quero agradecer aqui ao nosso amigo Miguel, que é o engenheiro convidado da nossa comissão. Nós podemos ter 2 profissionais, temos a Keila, que é uma advogada, e temos o Miguel, que é um engenheiro. E o assunto saneamento é um assunto plural e traz essa proximidade do nosso conselho de administração ao trabalho da engenharia e outros trabalhos. Falar das concessões é o desafio, por quê? Porque são desafios de longo prazo. Então, possivelmente, o Miguel vai dar uma palha aqui para a gente dos muitos desafios que a engenharia traz, e as concessionárias basicamente acabaram de chegar, estão 2 anos trabalhando. A gente sabe que a população tem necessidades urgentes, os caras estão trabalhando, nós somos do setor, a gente sabe disso, mas a gente tem que dar tempo ao tempo. Mas vou passar a palavra para o Miguel apontar um pouquinho também. Na verdade, primeiro... dizer que eu dei uma parada aí, né, numa campanha que eu tô para a presidência do Conselho de Engenharia, para poder estar aqui presente com vocês, mas que eu vejo como muito relevante esse assunto, né, porque ele impacta em todas as áreas, desde a parte de saúde pública até a questão toda relacionada, né, à melhoria das condições das pessoas, do meio ambiente, né, da qualidade de vida das pessoas. Então, o saneamento é um tema de grande relevância, é um tema plural, como bem colocou o Alisson, é o tema que nos une aqui hoje nesse debate. O pessoal sabe que teve uma concessão, está completando aí 2 anos o início da primeira, né, que começou a operar, que foi a Águas do Rio, e muitos dos desafios colocados e muitos dos desafios ainda a se ter. Uma estrutura pesada como essa de saneamento, eu costumo falar que é como se fosse um navio gigantesco, onde quando você começa a mudar de rumo, leva tempo. Não é algo simples, até para você poder enxergar os reais resultados. Mas o fato é sempre fundamental o controle social. É sempre fundamental que a população, as instituições que têm capacidade de fazer avaliação crítica, acompanhamento crítico, como, por exemplo, Conselho de Administração, em ação com outros conselhos profissionais, uma OAB, como o CREA deveria ter e não tem nenhuma representatividade na área de saneamento. É fundamental que acompanhem sempre esse tipo de serviços, né, de concessões, no caso, como está acontecendo. Porque é ilusório achar que simplesmente porque agora privatizou e tudo vai ficar uma maravilha. Isso é uma ilusão que não deve ser vendida nunca, seja quem defenda por um lado, pelo outro, modelo de gestão. Não é esse o tema aqui que ele está abordando, mas o fato se não tiver ali pessoas cobrando, exigindo, e que tenham representatividade para isso, entendimento de conhecimento para isso também, né? As chances de não funcionar e de desandar é muito grande. Então, acho que a criação do CRA dessa comissão já é um passo importante para que a gente possa estar sempre atento e atuante nessa missão. Eu achei interessante a questão que você falou sobre a questão da atuação do CREA quanto a essa questão do saneamento básico. Como você falou, ela é primordial para nossa existência como ser humano, né? Eu acho que o social permeia isso, né? Nossa existência como ser humano. Você como candidato, como é que você vê como o CREA ele pode ter essa representatividade nessa área em específico? Pois é, assim, você vê que é absurdo, né? O CREA não tem uma comissão, assim como... Já vou começar elogiando, não falando do absurdo do conselho ao qual eu faço parte, mas elogiando o CRA. O CRA se preocupa com a temática e tem a sua comissão especial para estar podendo participar
né, dos processos de tomada de decisão aonde as entidades de representação civil devem estar. Como, por exemplo, comitês de bacia, conselhos temáticos, como o Conselho de Meio Ambiente ou o Conselho de Recursos Hídricos, também pode participar, né? O CREA hoje, ele não tem nenhuma comissão, nada sobre o setor de saneamento. Aí, de repente, eu vou falar assim, pô, mas você está defendendo muito uma área de interesse objetiva sua, que é a sua área de atuação. Ok, beleza. Óleo e gás. Outra área que provoca e tem um peso fundamental na economia do estado do Rio de Janeiro. Não tem. Naval, engenharia naval. Outra área também de grande relevância para a geração de empregos aqui no estado do Rio de Janeiro. Também não tem. Então, assim, informação e dados, que é uma parte que cresce muito, né? E eu estava conversando com outro colega, que é engenheiro mecatrônico, especializado nessa área, da relevância de se ter responsáveis técnicos pelos desenvolvimentos de softwares, porque isso mata pessoas, isso gera golpes. Então, você tem que saber quem é a pessoa que é responsável por aquilo, porque se tiver que acionar civilmente, como é que você sabe quem foi a pessoa? E instrumentos como esse hoje não existem dentro de conselhos. Os conselhos estão muitas vezes até omissos nessa discussão. O mundo digital hoje ele meio que é anárquico sobre essa questão de responsabilidade. E dilemas éticos a serem colocados em debate também, dependendo para onde for. Então, assim, claro, agora voltando para a pauta do saneamento, né, o conselho deveria ter, e infelizmente não tem. O saneamento ele é uma estrutura tão fundamental que você não consegue ter desenvolvimento social no ambiente se não chegar com saneamento. Eu costumo até dizer que não adianta você fazer nenhum projeto de distribuição de renda com o objetivo de reduzir as diferenças sociais se você não chegar com infraestrutura como saneamento básico antes. Isso está matematicamente demonstrado. Então, o melhor que você possa fazer um Bolsa Família, um Auxílio Brasil, alguma coisa assim, que no momento ali imediato você pode estar sanando alguma questão, né, bem financeira. Em médio ou longo prazo, isso não se sustenta sobre a melhoria da condição daquela população se você não chegar com a infraestrutura necessária para o desenvolvimento. E a de saneamento, ela é básica, por isso o nome, né? Ela é fundamental para trazer essa questão. E isso é demonstrado, assim, pode pegar o censo, georreferenciamentos, cruzar qualquer índice, como Gini, IDH, com a existência de estrutura de saneamento, você vai ver que a correlação ela é aí estreita. Então, eu acho que o conselho que não se atenta a isso é um conselho que não é nem humano. Verdade, verdade mesmo. E, Alisson, você falou sobre a questão de que não é de um dia para o outro, né? A concessão ela é algo muito complexo. E aí entra, claro, o nosso pezinho da administração, a questão do planejamento, né? Como você está vendo esse planejamento, mesmo que seja a médio e longo prazo dessas concessões? Então, a gente vai analisar entendendo o seguinte, essas concessões são já um primeiro movimento do nosso marco do saneamento. Marco que foi bastante discutido, houve até uma troca de governo federal agora, o próprio novo governo federal tentou rediscutir alguns pontos. E esse já é um pedaço de planejamento, quer dizer, quando você tem uma fundamentação legal ali que vai orientar as empresas nos próximos 30, 50 anos. A gente está falando de janelas muito importantes. E aí, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro lança a mão dos blocos de concessão no sentido de... Opa, perdão, quem sabe faz ao vivo, esse tipo de coisa acontece. Acontece. E aí o que acontece? A gente avança com o estado do Rio de Janeiro tentando, vamos dizer assim, deixa eu desligar para não acontecer de novo. Tranquilo. Isso. A gente avança com o estado do Rio de Janeiro lançando os blocos de concessão. Os blocos de concessão resultam num sucesso. As concessionárias estão aí e estão começando a trabalhar. Elas seguem um plano de metas desses blocos de concessão, os editais de licitações. Miguel, inclusive, foi um dos engenheiros à frente da ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que se debruçou muito. Eu vou até pedir para depois ele falar um pouco das questões das metas, e as metas estão ali estabelecidas. Mas, Érica, elas serão revisadas possivelmente a cada pequenas janelas de 5, 4 anos, no sentido do que é possível fazer.
Por exemplo, nós aqui enquanto comissão, quando a gente conversou com o Wagner pediu, olha, eu quero acompanhar a questão das concessionárias, eu quero acompanhar a questão da pauta do saneamento, de gestão de recursos hídricos, né, que também é uma outra pauta que irmã desse tema. E as concessionárias estão aí, a gente acompanha os jornais, sabem que tem reclamações pontuais, mas a operação está acontecendo. Já vamos para 2 anos, as empresas estão se implantando, estão conhecendo um novo mercado, né, que elas acabaram de adquirir, estão operando, estão conhecendo a cultura do nosso estado. Temos problemas pontuais, ninguém espera uma operação de 12, 16 milhões de pessoas atendidas sem problema, é fugir da realidade. Mas as concessionárias estão operando em parceria com a SEDAI, em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro. Eu vou passar para o Miguel dar uma palhinha um pouco das metas. Eu sei que ele estudou, eu sei que ele discutiu, foi em diversas audiências públicas. Existe isso é uma das partes positivas da concessão, que foi atrelar a condição do reajuste tarifário a se alcançar metas que levassem à universalização do serviço, que significa chegar ao serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto para toda a população, né? E que isso fosse feito de forma eficiente, né? Sem as devidas perdas e tal, uma vez que o saneamento é um monopólio estrutural. Então você não tem como, não é que nem a telefonia celular aqui do Alisson, que ele pode escolher entre ligar e desligar, operadora A ou operadora B ou algo parecido. No caso do saneamento, você só tem uma única, só se você se mudar, sair de uma região e morar em outra região, que não é algo, né, de simplicidade a ponto de você transformar como seria, né, escolher de compra de A ou B. E isso impacta numa condição de que você precisa sempre estar muito atento, né, aos debates sobre que o valor dessa tarifa seja uma tarifa justa, a palavra que é utilizada no jargão técnico, a tarifa módica. Então ela cobre os custos, remunera o capital e ao mesmo tempo não onera de forma desproporcional ao usuário final. Mas existe aí um debate profundo sobre isso e complexo, e que a gente já começa a sentir, né, que a tarifa no Rio de Janeiro e o modelo tarifário do setor de saneamento possui algumas distorções. E sobre a lógica econômica, eu tenho certeza que os colegas administradores vão conseguir acompanhar, né, não precisa conhecer a fundo o assunto saneamento para perceber que tem alguma coisa errada quando você tem um sistema que começa a expulsar dele os grandes consumidores. Os grandes consumidores, em geral, eles tendem a ser o quê? A ser impulsionadores do desenvolvimento da implantação de sistemas, porque como eles dão uma economia de escala, teoricamente, quando você tem um grande consumidor dentro do seu sistema, você viabiliza o entorno de forma mais barata. E o que acaba acontecendo muitas vezes hoje no nosso sistema de saneamento, da forma como ele é cobrado sob tarifa, né, é que você expulsa grandes consumidores. Os grandes consumidores procuram fontes alternativas, formas de sair dentro do sistema em virtude do modelo tarifário. E isso está gerando distorções, onde passa a ser mais barato porque você abastecer com um caminhão-pipa do que está ligado ao próprio sistema de água. E aí você precisa ter o quê? Você precisa ter uma ação de fiscalização pulverizada, que no final é o que acaba acontecendo, que é inviável, economicamente falando, sobre a ótica também operacional. Então essa distorção precisa ser corrigida, ela precisa ser corrigida de forma inteligente, de forma transparente. E para isso precisa o quê? De regulação. E a regulação forte, ela vai desde a discussão das métricas contratuais até o entendimento sobre esse parâmetro, tá? Então, esses são alguns pontos que eu sempre apresentei como representante da ABS e continuo aqui discutindo, né? Hoje eu estou licenciado da ABS por estar disputando a seleção para o Conselho de Engenharia, né? A eleição do CREA, que vai acontecer aí no próximo dia 17 de novembro. Mas são temas que eu vejo que carece de aprofundar muitas vezes a discussão, porque eles não ficam também só atrelados ao setor de saneamento, não. Quando você vai discutir o setor de energia elétrica, é muito semelhante ao que eu estou falando aqui. Sim. E, Miguel, você tocou no assunto, já passando para a Érica, da questão da regulação, e nessa ideia de planejamento, a agência reguladora, que recentemente tem buscado um fortalecimento do seu quadro, fez concurso, alocou profissionais,
Nós que somos do setor estamos acompanhando, estão treinando, estão buscando agendas técnicas com os seus novos profissionais, estão trazendo profissionais de outros órgãos especializados com seção de profissionais. Está lá o presidente trabalhando em conjunto com o governo do estado, acompanhando as concessionárias. Por óbvio, tem os desafios deles também enquanto agência, na medida em que há pouco tempo atrás eles não faziam a regulação do saneamento. Então houve também um tempo de adaptação a tema do saneamento, que foi pesado para eles. Eles regulavam energia e gás, se eu não me engano, né? Eles até regulavam saneamento já, desde da sua origem de criação. Mas nada semelhante ao desafio que hoje tem de uma área gigantesca e com vários players, né, ao mesmo tempo. Eu me lembro que por volta de 2015, alguma coisa assim, houve uma agenda específica de que tratou que iria regular o setor de saneamento, ou a SEDAI, alguma coisa assim, isso eu não me lembro. Já regulava por Lagos, né? Eles regulavam, acho que no âmbito de concessionárias de múltiplos municípios, mas não embarcavam a SEDAI. E aí houve uma tratativa com o governo do estado, e aí falou, não, tem que regular. No começo, mas acabou que na prática mesmo. É aquela coisa que estava no papel, mas na prática não acontecia. Acho que agora está acontecendo na prática. E isso é muito importante, Érica, para a gente, de fato, buscar a grande meta de levar universalização do saneamento. Então, tem muito trabalho. Quando o Miguel fala, por exemplo, do CREA, ter o CREA atento a esse tema é muito importante. Não tem como separar a engenharia. Chega ao absurdo, o Miguel falou, chega ao absurdo. Vou dar um exemplo. Não tem como separar. E se o administrador está atento a isso, ótimo. A gente tem muito trabalho pela frente, muitas oportunidades, muitos desafios. E a engenharia que tem que estar junto. Mas eu vou dar um exemplo nessa condição da agência reguladora e do fortalecimento dela e da ação, por exemplo, do conselho, né? Alguma das atividades necessárias para a agência reguladora é ter um corpo técnico capaz de avaliar as obras que precisam ser executadas pelas empresas. E para isso precisam ser profissionais da área, precisam ser engenheiros. Porém, o edital e o concurso realizado, o salário não respeitava nem o próprio piso de engenharia. E uma omissão completa do Conselho de Engenharia, um silêncio completo. Então, assim, quando a gente defende, né, o fortalecimento da instituição, né, passa por um fortalecimento e um respeito, né, às questões básicas do próprio setor, né? Então, assim, os colegas da Generasa sabem disso, que eu critico isso no âmbito de querer ter uma mão de obra qualificada onde possa ser exigida, mas que também esteja com a remuneração condizente. Claro. Né? Então, eu acho que a ausência de um conselho forte e omisso em cobrar isso permite que isso não aconteça. E aí vem sempre a desculpa, que é normal aqui, a política no nosso estado do Rio de Janeiro. Estamos em regime de recuperação fiscal, não sei o quê, aquela coisa toda. Uhum. Mas o fato é, né, se a gente quer que a concessão funcione de forma adequada, porque ano que vem um desafio grande. Já fica aí registrado. Ano que vem é necessário que se inicie as medições do balanço de distribuição de água entre as novas concessionárias. E isso até agora, que é uma função que tem que ser desenvolvida pela agência reguladora junto com o Instituto Rio Metrópole. Tem que ter uma ação conjunta ali para poder fazer esse balanço de equilíbrio financeiro. Isso até agora não se vê um avanço real para quem é do setor. As chances de você ter uma judicialização gigantesca envolvendo as novas concessionárias com o SEDAI e no meio desse rolo o governo do estado é imensa, né? Então, onde estão os players com força suficiente para alertar e começar a tentar provocar e não permitir que, no final, tudo seja resolvido pelo Poder Judiciário, que muitas vezes não entende do assunto, majoritariamente acaba não entendendo do assunto. Então, assim, nesse momento, o Conselho Comum de Administração está de parabéns porque criou a comissão, está provocando o debate, está agindo, né, propositivamente nessa direção, mas a omissão do CREA, por exemplo, nesse caso, né, é um alarme que está ali, você está vendo o problema e nenhuma reação. Fica só com uma finalidade cartorária burocrática, o fim em si mesmo, sem maior relevância, sem entender a importância que tem para a defesa da sociedade.
E é isso sim, agir dessa forma é defender a sociedade de fato. E esse é um dos pilares de qualquer conselho, né? Defender o seu setor e defende quando você exige que tenha uma remuneração adequada, profissionais competentes e tal, e ao mesmo tempo está defendendo a sociedade porque você está enxergando e está agindo para evitar que venha um problema que se anuncia, né? Eu espero estar errado, eu espero que corrijam o rumo, não é isso? Não, a gente trabalha todo dia para isso. Mas infelizmente, muitas vezes a gente está vendo que o Rio de Janeiro, às vezes, ele infelizmente parece que precisa chegar à crise para poder corrigir, né? Não consegue se antecipar. Bom, então para a gente fechar aqui o nosso papo, para a gente fechar o nosso CRA entrevista, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância dessa junção, né, entre o trabalho da administração, da boa gestão e da engenharia necessária para essas concessões, né? Temos aqui um engenheiro e temos aqui um administrador, para que vocês falassem um pouquinho da necessidade de existir essa interseção, principalmente nessa questão das concessões. Érica, quem vive o mundo de saneamento sabe que a gente às vezes está dentro das empresas de saneamento e a gente fica são empresas de engenharia, não é isso, Miguel? Porque a gente fala de obra o tempo todo, Miguel falou de investimento, são obras que facilmente chegam a bilhões, principalmente numa região metropolitana igual a nossa, e uma operação muito pesada. E o Miguel também citou que a questão, por exemplo, da tarifa, que é um ponto sensível, a tarifa, por exemplo, hoje ela cobre mal às vezes a operação. Você tem municípios que a tarifa não cobre nem a operação, daí vem o conceito do subsídio cruzado, que é uma região que cobre, empresta dinheiro para outra que não cobre, e assim os sistemas se mantêm. Então, não tem como eu pensar nesse setor só pensando na obra pesada, eu também tenho que pensar na questão da gestão, na questão de combater perdas, porque às vezes, por exemplo, você está com um problema no manancial, falando lá do recurso hídrico, você está com um problema no manancial na qualidade da água, mas você está poluindo a própria água e não tratando o esgoto, com o município a montante produzindo e jogando para o município ajusante. Termos mais técnicos do nosso setor, quer dizer, polui em cima, suja embaixo, e o de baixo consome e assim vai. Então isso é um desenho nacional, isso é um problema nacional, não acontece só no estado do Rio de Janeiro. E você tem que fazer uma gestão focada na ampliação do sistema, com os grandes investimentos, e aí a tarifa não dá conta, e você tem que fazer uma gestão da operação, em que você tem que otimizar a tarifa. Nesse sentido, eu, por exemplo, convivo lá com os colegas engenheiros, né, e eu vejo eles na luta de tentar fazer os grandes projetos. E eu também convivo no outro setor lá que eu trabalho, com o pessoal da gestão comercial, da gestão técnica, e é a eterna luta para a gente poder fazer o sistema estar operando. O que o governo do Estado do Rio fez, ele entendeu que ele não conseguiria, com os seus recursos próprios, com a sua companhia do Estado, alcançar a universalização. Pegou o modelo do marco regulatório e adaptou dentro daquilo que ele entendia que poderia ser melhor. É o cenário que a gente tem. A primeira concessionária completa agora em novembro, né? Agora, exatamente em novembro, 2 anos. Agora numa escadinha de a cada poucos meses, daqui a pouco vem a segunda, que é a Iguar Rio, depois a Rio Mais Saneamento, e essa é a nossa configuração. Então, a junção do engenheiro da administração é muito comum dentro das empresas de saneamento. E essa é a minha fala, né? Quer dizer, a cada vez mais, então, o nosso conselho dá um passo importante, e o Miguel faz esse movimento no sentido, acho que do conselho lá, o conselho da profissão dele também participar. Miguel, por exemplo, fez uma crítica, eu vejo ele fazendo essa crítica muito, que ele viu, por exemplo, que o próprio conselho não se posicionou lá desde o início dessa conversa. Ele falou, o conselho lá, ele me faz essa crítica, né? Eu como colega, ele falou, o meu conselho muitas vezes não se posicionou contra o que era positivo, o que não era. Porque não tem nem a massa crítica formada para poder trazer uma posição. Quando se posiciona a reboque, que também é péssimo às vezes. Já depois de ter acontecido o problema. Não, e sobre alinhamento ideológico de alguma outra instituição, sem ser com os interesses do setor que ele representa, que é o das engenharias. Mas eu concordo quando você coloca sobre a questão da relevância do entendimento que as áreas de atuação, né, elas são plurais. Né? Não é
pode falar, uma concessionária de saneamento, ela tem como atividade fim a engenharia. Eu já acho meio errado essa afirmação, tá? Porque o que vai ser a atividade fim? É muito relativo. A atividade fim, de fato, é garantir a entrega de um bom serviço. Sim. É a prestação de serviço público. Ponto. Né? Através disso, você vai ter o gestor, através da administração, você vai ter a parte jurídica, a parte comercial, você vai ter a parte de assistência social, você vai ter, sim, a parte de engenharia, né, que pode até ser que talvez aqui trabalhe com os maiores volumes de recurso e aí possa precisar de mais gente, né, maior capital de recursos humanos, mais pessoas, profissionais. Pode ser. Mas, sem sombra de dúvidas, vai ser sempre plural, sempre vai ser plural. Essa é a eugenia profissional que muitas vezes eu vejo, que os conselhos às vezes tentam tratar e lidar dessa forma. Isso não é real. Sim. Não é real para quem vive no mercado de trabalho. Então, é fundamental esse diálogo. Eu, na minha campanha, venho promovendo esse diálogo. Eu parei a minha campanha a cumprir um compromisso com a comissão a qual eu faço parte. Faço parte de comissão em outros conselhos, como, por exemplo, o Conselho de Computabilidade, onde eu sou da Comissão de Sustentabilidade, né? Abraço para o Joper, abraço para a Patrícia. Então, assim, eu vejo isso como algo fundamental. Já tive com os colegas da OAB, já tive com os colegas do Conselho de Medicina. Então, em cima dessa pluralidade, né, que a gente consegue avançar de fato para entregar um melhor serviço. E é isso que eu defendo, e é isso que eu espero, uma vez, né, quem possa estar assistindo a gente e seja engenheiro, ou possa conhecer o engenheiro, sempre conhece o engenheiro. Sempre tem um primo, um amigo, um tio, uma tia que é engenheiro, que peça para que ele vote no dia 17 de novembro, acima de tudo. A gente tem uma eleição extremamente desmobilizada dentro do Conselho de Engenharia. Só 5% dos profissionais votam historicamente. Isso é uma crise que não fica restrita só aos profissionais de engenharia, isso impacta a toda a sociedade, porque uma engenharia fraca, uma área das engenharias fraca, desprestigiada, desmobilizada, significa pouca capacidade de produção, pouca geração de riqueza, e isso é ruim para todos. Então, uma engenharia forte, um setor de engenharia forte, significa produção de riqueza, que precisa ser administrada devidamente, que precisa... É uma cadeia. Exatamente. Né? A sociedade nada mais é do que uma cadeia, né? Exatamente. Então, um conselho com baixa representatividade, como é, infelizmente, hoje o caso do Conselho de Engenharia, repercute numa fragilidade, no enfraquecimento do setor. Então, em primeiro lugar, quem possa estar nos assistindo, insiste com um profissional para votar. Não deixe de votar. Agora, super fácil, porque vota online. Ah, é verdade. Então, vota em 2 minutos por um celular como esse aqui, ó. Não tem nada demais. Vai lá, entra em 2 minutos no dia 17, né? Das 8 da manhã às 19 horas da noite, vai poder votar. E em segundo momento, né? É claro que, naturalmente, eu vou pedir para que analise todas as propostas e que veja as nossas que estão lá no miguelcrea.com.br e que, avaliando que a gente tem uma proposta que se encaixa, eu tenho certeza que sim, porque em muitas delas eu me inspirei como o CRA age como conselho, né? Levei ideias boas, como por exemplo a anuidade zero, aqui do CRA também estamos apresentando para o Conselho de Engenharia, que não está na vanguarda das propostas, aí está tendo que copiar dos outros colegas e não ser copiado, que é o meu que eu almejo no futuro, né? A gente deixa. Nada se faz, nada se cria. Tudo se copia, não é isso? Exatamente. Se copia e se melhora, aí sim. Então, partindo desse princípio, né, eu acho que isso também é uma integração entre conselhos, né? Poxa, vocês experimentam alguma coisa que dá certo e falam, pô, isso aqui tá funcionando bem, por que não aqui no outro conselho trazer? Eu espero que amanhã a gente possa estar compartilhando isso, né? Fazendo lá na engenharia coisas que deem certo, e o pessoal da administração fala, pô, isso aí tá bom, porque a gente também não traz para cá, né? Verdade. Então é com essa troca que a gente vai crescendo. Com certeza. Alisson, Miguel, foi um prazer tê-los mais uma vez aqui no CRA-RJ Entrevista. Espero vê-los novamente para a gente tratar aí da continuação desse trabalho tão importante para o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Érica, para dar spoiler, a gente está para fazer uma visita técnica num grande equipamento de saneamento, para a gente não ficar dando spoiler. Eu sei que nós vamos estar lá juntos
vamos gerar boas imagens, vários administradores amigos nossos vão ter oportunidade de visitar, fazer uma visita técnica, que era um pedido do nosso setor que a gente pudesse fazer. Que legal. Então já a gente vai Bacana. ter novidade nisso daí também. Bacana. Maravilha. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Miguel. Obrigada, Alisson. Obrigada a você que assistiu a gente. Alisson já deu spoiler, então daqui a pouco você vai ter mais aqui sobre a Comissão Especial de Recursos Hídricos e Saneamento Básico do CRARJ. Eu te aguardo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.